Boa noite, gente, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje mais uma vez para trazer uma palavra para vocês, enviada pelo Espírito Santo. Estou eu, minha irmã, Tamires, a Regiane e o Dudu aqui ajudando a gente na filmagem. E eu espero que hoje a palavra que vai ser ministrada fale com você e que o Espírito Santo testifique no seu coração. Antes de começar a falar sobre a palavra, eu só queria dar alguns avisos sobre os cultos que temos todos os domingos às 18 horas. Nós também temos a live toda terça-feira às 19h30. A célula, por enquanto, está de férias. Eu acredito que o grupo de intercessão também, mas no próximo mês a gente já retorna. E lembrando que as férias são só da célula, tá, gente? Não são férias de Deus. Então é sempre importante a gente manter um momento de comunhão em casa, orando, lendo a Bíblia, principalmente jovens, adolescentes também. Vamos orar? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença nesta noite, Jesus, e Te agradecemos, ó Pai, Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, é longânimo, benigno, o Senhor é santo, digno de toda honra, louvor e adoração. Muito obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor nos deixou. Muito obrigado, Jesus, pela presença do Teu Espírito Santo dentro de nós, que testifica acerca de Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já consumou, já fez na cruz do Calvário. Senhor, nós oramos e Te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor ministre ao nosso coração, que a Sua palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Senhor, que haja unção do Teu Espírito fluindo através da Sua palavra que será ministrada. Nós consagramos ao Senhor a nossa boca, a nossa voz, e que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes da gente chegar no tema central, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler desde o primeiro versículo para a gente ter um bom entendimento. A palavra diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: Vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito?
Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravo para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralha de água nos dois lados. Esse texto é um texto bastante conhecido da Bíblia, né? E só para dar uma contextualizada, o povo de Israel tinha visto já os 10 prodígios, né? As 10 pragas que Deus tinha mandado no Egito, para que o povo de Israel fosse libertado da escravidão. E quando finalmente eles conseguiram sair do Egito, levando muitos despojos, levando todo o abastecimento que precisava, eles acamparam em frente ao Mar Vermelho, e por Faraó ter o seu coração endurecido, ele ainda foi atrás do povo querendo matar todos. E o mais interessante é que Deus já tinha falado que isso ia acontecer. No começo do texto a gente vê que Deus falou assim: olha, os egípcios vão vir atrás de vocês, mas vocês vão sair vitoriosos. E quando chegou o momento que os egípcios chegaram para atacar os israelitas, o que eles fizeram? Eles ficaram com medo. E por ficarem com medo, começaram a reclamar e a murmurar, e a blasfemar até, não acreditando no poder de Deus e na palavra que ele já tinha dito, mesmo vendo todos os sinais e maravilhas que Deus já tinha feito antes deles saírem da terra do Egito. E trazendo hoje para o nosso contexto de vida, nós temos a palavra de Deus com mais de 8.000 promessas, temos os fatos redentores, temos toda essa abundância que tem na palavra, todas essas promessas, que Deus nos promete que é conosco, que Deus nos promete que vai nos dar vitória, onde Deus nos promete perdão, paz, saúde e reconciliação. Só que quando chega o momento da adversidade, muitas vezes fazemos igual os israelitas. A gente começa a ter medo, o primeiro sentimento é medo, e depois a murmuração. Falar: meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que isso está acontecendo? Era melhor nem ter dado, então, era melhor ter ficado onde eu estava. Né? E aí a gente percebe o primeiro ponto, que a gente precisa fortalecer a nossa fé naquilo que a palavra diz. E não ter uma fé superficial. E a gente sabe que a nossa fé está fortalecida nos momentos de adversidade. Se a fé do povo de Israel estivesse fortalecida, naquele momento não teriam medo ou murmuração. E sim teriam tido confiança naquilo que Deus já tinha falado, que eles sairiam vitoriosos.
E se a gente for no decorrer do texto, o povo vai reclamar com Moisés e Moisés fala, não, vamos clamar ao Senhor. E aí Deus chega para Moisés e fala, por que você está clamando? Por que você está pedindo ajuda? Diga ao povo de Israel que marche. Levanta a tua mão com o cajado e o mar vai se abrir. Então aqui a gente aprende outra lição, que além da nossa fé, a gente precisa ter uma ação. Como a gente sempre ouve nas ministrações do pastor Fernando, a fé sem obras é morta. Aquilo que nós podemos fazer, Deus nunca vai fazer por nós. Agora, aquilo que é impossível, aí é com Ele, aí Ele faz. Assim como o impossível aconteceu, que Ele abriu o mar. Porém, Moisés teve que tomar uma ação. E o povo de Israel também teve que tomar uma ação de fé. Diga ao povo de Israel que marche. Marchar para onde? No sentido do mar. Quem sabe, talvez, eles tiveram até que nadar um pouco para chegar um pouco mais longe, para depois ver o milagre acontecer. E trazendo também para o nosso contexto, o que muitas vezes acontece é a gente tem aquele pensamento ou aquele sentimento de que Deus deve fazer tudo por mim, ou o outro deve fazer tudo por mim, mas eu não tenho que tomar ação nenhuma. E isso é um equívoco do diabo, porque a falta de ação leva à estagnação. Se o povo e Moisés não tivessem tomado uma atitude inicial, o mar não iria se abrir. Porque é necessário que a fé esteja acompanhada das obras. Por isso que a Bíblia fala, no Novo Testamento, que o homem, o ser humano que ouve as palavras de Deus, mas não a pratica, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho, mas logo esquece da sua aparência. E também fala que o homem que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é como um homem que constrói a casa sobre a areia e não sobre a rocha. E aí quando vem as tempestades, quando vem um momento difícil, aquela casa desmorona. Então se a gente não tem a fé atrelado à ação, no momento da adversidade, a gente também não consegue resistir. Sim, e complementando o que a Thaís tem dito, nós como cristãos oramos e colocamos diante de Deus tudo aquilo que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando também diante do Senhor. Só que o que acontece muitas vezes conosco? Oramos a Deus pedindo um avivamento. Só que nós não persistimos em ter comunhão com o Senhor, em meditação na palavra, em oração em línguas. O avivamento vai vir através da busca, da nossa busca para com o Senhor. Pedimos a Deus para que o Senhor abra portas de emprego para a gente. Mas está sendo enviado currículo? Está estudando? Você está se preparando? Você está fazendo cursos? Você está se especializando? Você também está dando seus passos de fé? Pedimos para Deus trazer salvação sobre a nossa família. Mas como tem sido a nossa atitude? Como tem sido as nossas ações? A gente sabe que a Bíblia do ímpio é a nossa vida. É com a nossa vida, com as nossas ações, que eles vão ver o Senhor Jesus. Então, é através das nossas vidas que eles vão conhecer o Senhor e vão entregar a vida deles. Então, sim, temos que colocar tudo diante do Senhor em oração, em súplicas, em adoração, em louvor. Isso a gente já sabe. Só que juntamente com a palavra vem uma ação também. E a gente esquece que o mais difícil sempre fica com o Senhor. Com o Senhor sempre fica o impossível. Conosco sempre fica o possível. Tudo que tiver ao seu alcance fazer, faça. A partir daí é com o Senhor. E o Senhor vê essas coisas, vê as suas ações que são acompanhadas com fé. E Ele retribui e Ele concede o desejo da oração. Deus abençoa. E é isso que Ele espera da gente. Que a gente tenha atitudes à altura das orações que a gente tem feito. Sim, até porque se a gente não toma ações e atitudes, a gente acaba entrando no comodismo.
Isso, como a Tata falou, em qualquer área das nossas vidas. A área espiritual, a nossa área financeira, profissional, até mesmo dentro do casamento. Às vezes o casamento não está muito bom e a gente só fica reclamando, mas não toma uma atitude, uma ação de mudança. Ou também no relacionamento familiar entre pais ou filhos, tem que ser tomada uma ação para que mude, para que pare isso. E Deus vai abençoar, mas a gente também precisa tomar uma atitude. Os jovens, adolescentes, tomar a atitude de aproveitar o tempo que tem, aqueles que ainda não trabalham, de aproveitar o tempo máximo para estudar, para se preparar, para fazer curso. Porque lá na frente, se você não tiver tomado essas ações lá atrás, vai te fazer muita falta. Muita falta. E juntamente, assim, existe um tempo entre a oração realizada e a obra feita também. Existe um tempo. E esse tempo exige da gente também persistência. Persistir na oração, persistir na ação. Eu quero compartilhar com vocês um versículo que está lá em Isaías, que ele diz o seguinte: por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías capítulo 41, versículo 10. Então, durante todo esse processo, do início da oração até a obra concluída, Deus deixa muito claro que Ele está com a gente e está nos ajudando. Além de Ele fazer a parte dele, que é o impossível, Ele ainda nos ajuda a fazer a nossa parte. Eu só posso dizer que esse Deus é maravilhoso demais, que Ele ajuda do começo, do meio e ao fim, para justamente satisfazer o desejo que está no nosso coração, para nos abençoar, para nos encher mesmo de alegria, que essa é a vontade do Senhor. Nós servimos um Deus que gosta de nos abençoar, um Deus que gosta de ver os seus filhos felizes, alegres, abençoados. E Ele nos ajuda em todo o processo. Então, a persistência do começo da oração até a obra concluída é primordial para que a gente consiga alcançar essa vitória. E assim como Moisés, para a gente tomar uma ação guiado debaixo da vontade de Deus, porque não basta simplesmente a gente agir, mas sim agir debaixo de um propósito, debaixo de uma obediência ao Senhor. Para a gente não cair no pecado também da precipitação, né? Moisés, ele obedeceu a um comando de Deus. Deus falou para ele: diga ao povo de Israel que marche, estende sua mão com o cajado sobre o mar. Ele fez exatamente aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Então, ele estava debaixo de um comando, ele tinha uma sintonia com Deus, ele tinha um discernimento da ação que ele precisava tomar. Então, é de extrema importância também não só agir por agir, mas agir debaixo de uma direção, debaixo de um comando de Deus, que é o que nós chamamos de obediência. Aí você vai falar assim: mas como que eu sei qual que é a vontade de Deus, qual que é o comando de Deus? Está nas suas mãos, a Bíblia. Lá tem toda a vontade de Deus para a sua vida. E quando não estiver lá de forma específica, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você e que você pode ter comunhão com Ele para Ele te guiar nas ações que você deve tomar. Seja, por exemplo, num namoro, quando você vai escolher alguém para se casar, um namoro sério. Deus, realmente, essa pessoa, né, faz parte da sua vontade para a minha vida? Primeiro você já olhou os critérios? Você tomou ação de olhar os critérios que você tem estabelecido? Se essa pessoa é temente a Deus, tem os mesmos princípios que você? E aí, se você ainda não tem muita certeza, ora, pede ao Espírito Santo confirmação. Assim também no trabalho. Às vezes você está em dúvida em qual empresa entrar, em qual oferta aceitar. Aí entra uma direção do Espírito Santo, uma direção específica para você. Então, gente, é extremamente importante andar a fé, a ação e a obediência junto. A obediência ao comando de Deus, para a gente não cair no pecado também da precipitação.
que é agir por agir e é falar, ah, não, é isso que eu quero fazer, é a minha vontade, eu vou sair fazendo. Também não é assim. A gente tem que agir em obediência ao que a palavra de Deus diz. Isso mesmo. Complementando o que a Thais disse, quando a gente fala em ter fé, ter uma ação e ter uma obediência, a gente tem que explicar isso para vocês, para que vocês entendam o processo de como é ter um desejo do nosso coração profundo. Um exemplo, eu quero a salvação da minha família, eu quero uma porta de emprego aberta, até que aquilo seja concluído, há esse processo. Só que quando a gente não tem essas atitudes, fica só no desejo, só no sonho de um dia conseguir alcançar e não alcança, isso gera dentro da gente uma frustração. E não é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo, ele nos deu as armas que a gente consegue conquistar todas as coisas no nome de Jesus. Ele deu pra gente do começo ao fim como conquistar. E ele não quer ver os seus filhos frustrados em ter o desejo de ter algo, de alcançar algo e não conseguir. Pelo contrário, ele quer nos dar todas as coisas, somos abençoados em todas as coisas. A própria Thais disse no começo, nós temos disponíveis um desfrute de mais de 8.000 promessas. É só alcançar, mas como alcançar? É o que a gente está tentando ensinar a cada um de vocês aqui hoje, nas células, nos domingos, nos cultos. Como desfrutar dessas promessas? E quando a gente não desfruta, é normal do ser humano, não alcancei, me frustro, me fecho, desanimo. E eu quero que você hoje se anime, se desperte de que aquilo que você deseja, você pode alcançar em nome de Jesus. E pode alcançar com sua fé, com sua obediência e com sua ação também. E essa palavra que a gente quer deixar para você hoje, você não precisa estar estagnado do jeito que está. Você pode alcançar lugares mais altos, sim, porque Jesus já conquistou todas as coisas para a gente. Somos mais que vencedores nele. E queremos que você hoje entenda que você pode. Você pode sair daqui desfrutando as coisas do Senhor. E que para desfrutar existe uma receita, que é essa: fazer uma oração com fé, ter uma obediência e ter também uma ação nessa fé que você acabou de exercer através da oração. Amém. E até, né, pra gente, quando a gente crê no Evangelho e obedece aos mandamentos, é uma atitude de fé, né? Quando a gente aceita Jesus, é uma atitude de fé. Quando a gente crê que Deus existe, é uma atitude de fé. Eu nunca vi a Deus face a face. Acho que metade do planeta também não. Mas a gente crê, porque isso é fé. E isso é algo gerado por uma revelação do Espírito Santo no nosso coração. E o Espírito Santo, ele é a chave principal para ativar essas revelações profundas no nosso interior. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, se a gente não tiver a revelação do Espírito Santo, não vai ser apenas um livro como outro, um livro bom, como outros que a gente lê, né, por aí. Então a gente precisa dessa ativação, dessa unção e dessa conexão com o Espírito Santo para a gente ter a revelação da palavra e ter esse ânimo para agir à altura do que a palavra diz e não cair na frustração, não cair no desânimo, não ficar questionando: ai, Senhor, por que na vida de fulano acontece, por que na minha não? Não pense dessa forma. Pense que hoje você tem a oportunidade de começar a agir debaixo do comando de Deus, debaixo da obediência de Deus. E aí as atitudes daqui, do hoje, vão influenciar na sua colheita amanhã. A palavra é clara. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Então, se você tem tomado atitudes e ações hoje, seja qual for, você vai colher amanhã. E isso é a lei da reciprocidade. Deus criou dessa forma e é assim que a vida funciona, seja na vida espiritual ou em qualquer outra área da nossa vida. E aí, finalizando o texto, nos 2 últimos versículos, a Bíblia diz assim: naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios e os israelitas, e os viram mortos, os egípcios, mortos na praia.
Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus o Senhor e no seu servo Moisés. Então, gente, talvez a gente não veja o mar se abrir como o povo de Israel viu, talvez a gente não veja o mar se transformar em sangue, mas existem coisas extraordinárias que Deus já deixou pronto para a gente desfrutar no nosso dia a dia. Tem um banquete servido para nós e a gente pode sim desfrutar dessas bênçãos, dessas promessas que Deus deixou. Porém, a gente também precisa tomar a ação de ir e se sentar na mesa. Então, gente, Deus ele não é igual o diabo que te pega pelo braço e tenta te arrastar. Ele é educado, ele te convida, ele chama, ele te atrai. E basta a gente tomar a atitude de crer, confiar em Deus e obedecer. Talvez esse momento da obediência não seja tão fácil ou tão simples assim, porque 90% das vezes vai ser contra a vontade da nossa carne, porque as nossas ações baseadas na palavra são ações espirituais e que a nossa carne não entende, nunca vai entender, mas o Espírito nos leva e nos conduz a esse lugar de obediência. E é no lugar de obediência que a gente desfruta das bênçãos de Deus. E principalmente, não só das bênçãos, mas principalmente da presença do abençoador. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Você quer falar alguma coisa? Espero que vocês tenham entendido. Essa é a palavra que a gente gostaria de deixar para vocês esta noite. E é isso. Você quer orar? Amém. Ore, Cirano. Pai amado, te agradecemos por esse momento que estivemos em sua presença, que falamos da tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estar na tua presença, ter comunhão com o Senhor. Que a tua presença, o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça invada cada casa que nos assiste, Pai. Em nome de Jesus, venha trazer quebrantamento aos corações. Venha trazer perdão, misericórdia e graça, Senhor, sobre cada um que está nos assistindo, ajudando em suas fraquezas, ajudando em obedecer, ajudando nas ações, nas orações, Senhor. Venha incomodá-los, venha trazer avivamento, Senhor, libertações, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um que tem nos assistido, que o Senhor abençoe o lar de cada um, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, gente. Tchau, tchau.